Olá, minha gente, bem-vindos à DNA Brazilian Church, culto online. Que gostoso estar com você. Domingo passado tivemos a presença de Deus e sei que nesse domingo também o Senhor se manifestará com a sua graça nas nossas vidas. Hoje o pastor Rickley vai estar trazendo a palavra de Deus para todos nós. E vamos começar o nosso culto orando, pedindo as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, aonde quer que você esteja, e ore conosco. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que o Senhor venha sobre nós com a sua graça, com a sua bênção, com a sua palavra, edificar, abençoar, liberar a tua bênção sobre as nossas vidas. Enquanto isso, Deus, recebe os nossos louvores, o nosso jeitão de dizer te amamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer isso? Vamos adorar o nome do nosso Senhor. No meio dos louvores o Senhor habita, no meio dos louvores o Senhor se manifesta, no meio dos louvores o Senhor revela os seus planos para nós, no meio dos louvores o Senhor realiza milagres. Louve a Deus conosco. Igreja, bem-vindos à igreja. Bem, primeiro eu pedi que vocês entrassem, agora eu vou pedir que fiquem em pé. Fica melhor, o diafragma não prende, né? Você consegue cantar com mais alegria, com mais liberdade. Se quiser ainda fazer aquela esticada básica assim, para dar aquela espichada, levantar os braços bem alto, adorar o Senhor. Essa é a casa do seu pai, como é bom. Isso mesmo, João, ajuda aí, João. Bem-vindo. Se você puder olhar para uma pessoa que você ainda não falou com ele até agora, dar um abraço, um high five, dizer bem-vindo, que bom estar aqui com você. Cara da câmera, bem-vindo. Bom estar aqui com você. Nós viemos juntos adorar o Senhor. Quantos estão prontos para adorar o Senhor? Fala aleluia. Aí. Então vamos juntos. Hoje é um culto muito especial. Sempre todo culto a Deus é muito especial. Mas hoje nós temos de volta então a todos, com todos os pulmões agora funcionando direitinho. O nosso pastor esteve lá em Boston passeando nesses dias, já bem melhor. Obrigado, Deus, pela cura, pela restauração. E também escolhemos algumas canções um pouco mais retrô. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo, tá? Para que fique claro que é no meio, não é no meio das músicas do seu povo, é no meio dos louvores do seu povo. Porque algumas pessoas acham que é no meio da música e você só pode cantar algumas. Mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Então, quando você louva, quando você adora, o Senhor vem. Ele acha ali um lugar para descansar os seus pés. Então nós vamos adorar juntos ao Senhor. Amém, igreja? Com mais alegria. Para o Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, com alegria, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, sim, Senhor. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Diz meu Senhor. És tu, única esperança
graça que anelo ter, ó Jesus. Quantos aqui confiam? Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação vem me alegrar. Sim, Senhor. Em meu coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Sim, Senhor. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tirou. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Homens, me ajudem. Todo tempo te adorarei. Mulheres, adore ao Senhor. Todo tempo te adorarei. Te adorarei. Todo tempo te Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, sim, Senhor. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu queria ouvir a bateria tocando e as palmas. Canta. Eu te louvarei, Ao Senhor. te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Eu te Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. 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 Olá, que gostoso, não é? Louvarmos o nome do Senhor, mas agora é o momento do Senhor falar conosco através da sua palavra. E por isso, pastor Hickley, você tem a palavra, pastorzão, manda bala. Amém. Graça e paz a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Então vou dar um tempo aqui para você procurar. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Apenas esses dois versículos inicialmente. Mas todos nós vamos agora meditar na Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus: E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Por enquanto é só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a sua palavra. E nós aqui deixamos certo que ela é digna de total aceitação. Ela é digna de reverência, ela é digna de ser honrada. E nós abrimos o nosso coração para termos parte na sua palavra, porque sabemos que ela é pão, ela é alimento para a nossa alma. Então fala conosco neste momento e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Maravilha. Amado irmão em Cristo Jesus, antes de entrarmos no contexto, eu queria transportar você para a história. Vamos aqui relembrar, vamos refrescar a memória do que aconteceu até chegarmos aqui. Lembre que o povo de Deus teve um tempo cativo numa nação estrangeira. O povo de Deus estava aprisionado no Egito. E a Bíblia nos fala que durante 400 anos eles estiveram ali sendo oprimidos, sendo escravos, até que um dia o povo clamou.
E por causa do clamor do povo, Deus levanta um homem chamado Moisés, um servo do Senhor, alguém separado, alguém protegido, guardado por Deus para esta missão. E no tempo certo, Deus agora convoca Moisés e fala: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. E assim Moisés faz. A Bíblia fala no livro de Êxodo que Deus opera sinais e maravilhas, e Deus se manifesta como Deus forte, como Deus poderoso, praticando prodígios naquela terra e envergonhando todos os falsos deuses da nação egípcia. E o povo então é liberto. Lembra você que Deus ele chegou a abrir um mar para que aquele povo passasse, para que aquele povo atravessasse a pés secos, e depois de atravessado aquele mar, Deus fecha o mar, envergonhando o exército egípcio e mostrando que Ele é Deus poderoso, que Ele é Deus que cumpre as promessas. Mas que promessa era essa? De qual promessa você está falando, pregador? Eu quero lembrar você que Deus já havia prometido ao seu servo Abraão que toda a terra que ele tinha visto seria dado à sua descendência por herança. É essa promessa que transcende tempos e circunstâncias. Eu quero já começar dizendo que aquilo que Deus prometeu na sua vida, talvez você tenha esquecido, mas Deus não se esquece do que Ele promete. Não importa quanto tempo passou e nem os desafios, ainda que haja um mar diante de você, Ele é poderoso para te fazer passar e conquistar. Mas o interessante, queridos, é que ao atravessar o mar, eles não saíram na terra prometida. Eles atravessaram para uma margem de deserto. Quando eles atravessaram, pastores, se deram de frente para um deserto. Porque Deus havia falado para Moisés que aquele povo deveria sair do Egito, não para ser transportado para a terra prometida. Deus havia dado a seguinte instrução para Moisés: Moisés, vai lá, liberta o meu povo e traz eles para prestar um culto a mim no local, no monte que eu vou te mostrar. E o que eu aprendo com isso, queridos? Que desde o início, desde os primeiros livros, desde o Pentateuco, Deus ele está se revelando como um pai que abrange todos os seus filhos. Até aquele momento o povo de Deus conhecia Deus por causa de Moisés. Moisés era o interlocutor entre os homens e Deus. Mas Deus não queria ser conhecido como Deus de Moisés. Deus queria ser conhecido como Deus do seu povo. É um convite que Deus estava fazendo desde então, e ainda hoje para mim e para você, de que Ele quer ter relacionamento íntimo e pessoal comigo, íntimo e pessoal com você. Particularidades, aquela intimidade que faz com que nós contemos segredos e tenhamos segredos entre nós e Deus. Deus quer isso com você também. Mas nós estamos falando de um cenário de deserto. Por quê, queridos? Porque o povo estava ali agora prestando culto a Deus. E naquela travessia do deserto, Deus vai preparar eles. No livro de Levítico, nós vamos aprender nesse livro que Deus ele começa a escrever, a ensinar o seu povo acerca de leis. Que leis? Leis cerimoniais, leis cíveis. Olha, o povo era inumeroso, o povo era na casa de milhões. Todavia, eles eram escravos, então eles precisavam aprender tudo novamente. Aquela geração precisava aprender uma cultura do reino de Deus, precisava aprender uma educação, uma organização, né? Leis cerimoniais, leis cíveis, leis morais. O livro de Levítico passa e nós entramos agora no livro de Números, que especificamente é um livro que vai falar de organização, de preparação para a conquista da terra que Deus prometeu. E pastor Nassif, nesse livro, Deus começa mandando eles contarem quantos são de cada tribo. Deus começa a dizer para eles se organizarem nos seus acampamentos de uma forma não qualquer, não alheia, mas de uma forma organizada. Deus começa a definir funções, qual tribo é responsável pelo quê. Deus começa a dizer, olha, aos levitas eu tenho algo específico, não é? Isso me mostra que o nosso Deus é um Deus organizado desde o princípio de tudo. O senhor pode compartilhar conosco? É interessante que não é essa coisa assim, vamos lá que vai dar certo. Vamos lá, mas desse jeito, você aqui, você ali, com organização e delegação. E é assim que conquistamos as coisas. Sempre conquistaremos quando estivermos unidos, organizados, cada um fazendo a sua parte. A sua parte. Queridos, lembre-se que havia uma promessa de uma terra que manava leite e mel, mas que a situação atual era de deserto.
Então olha o que estava acontecendo, eles estavam vivendo num contexto atual, mas cientes de que havia uma promessa de um tempo melhor. E por causa dessa promessa, eles se moviam, eles se organizavam, eles se preparavam para tomar posse. E em obediência a Deus, Moisés chega num momento desse processo de conquista, que o Senhor fala para ele, e entramos no texto que nós lemos aqui agora: Moisés, prepara homens da sua confiança e envia para espiarem essa terra. Sabe, querido, Deus te fez promessas, mas não necessariamente você não vai ter que suar um pouco a sua camisa para conquistar aquilo. Muitas vezes Deus nos promete colheitas, mas nós precisamos sempre nos lembrar que a colheita é fruto de plantio. Deus nos concede vitórias, mas vitórias é consequência de lutas, de conquistas, de empreendimentos, não é? E o Senhor está falando comigo então nesse momento que Ele não tem muito negócio com preguiçoso, com gente acomodada, pastor. E como Deus não trabalha com pessoas preguiçosas, eu gostaria de chamar sua atenção para as nuances da ordem de Deus. Olha o detalhe da ordem de Deus para Moisés. Ele disse: Moisés, envia homens, um de cada tribo. Preste atenção o que o Senhor fala conosco nesse sentido. Um de cada tribo significa todas as habilidades são importantes para o meu propósito. Cada tribo tem uma particularidade. A tribo de Ruben era de uma forma, a tribo de Judá era de outra, a tribo de Issacar era a tribo de sábios, de pessoas que discerniam tempos. E o Senhor está dizendo, todas as habilidades são importantes, tá? Então envia cada um deles, porque cada influência dessa é importante para essa conquista. Segundo, tu enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Queridos, às vezes nós recebemos uma ordenança do Senhor, um direcionamento, e parece que é como se fosse um castigo, parece que é como se estamos agora assumindo mais um trabalho. Puxa, mas eu de novo? Eu vou ter que pagar esse preço de novo? E o que o Senhor está dizendo é que quando Ele nos convoca, Ele está nos dando uma honra. Ele está dizendo, eu confio em você para exercer essa função. Você é meu príncipe. O príncipe, pastor, é aquele que carrega nobreza com ele. É aquele que traz com ele a autoridade, sobretudo de quem está enviando. Lembra-se que o príncipe representava o rei. E Deus estava falando, Moisés, você vai enviar os seus príncipes, porque eu tenho parte com você como meu profeta, mas eu quero ter intimidade com o meu povo como exército. Deus poderia ter falado, Moisés, vai você. Já fui contigo no Egito, você desafiou uma nação inteira, através das suas mãos, do seu cajado, um faraó foi envergonhado, vai lá e espia. Mas Deus nos fez diferente, Deus disse, Moisés, agora eu quero enviar os seus príncipes. E assim Moisés faz, querido. Moisés separa um de cada tribo, e envia agora 12 espias. Olha que interessante. Isso me faz lembrar que o Senhor Jesus veio sendo o unigênito de Deus, e de repente Ele escolhe quantos? 12 para caminhar com ele, não é? Ok. Moisés envia 12 e esses 12 vão. A Bíblia continua dizendo que eles espiam, eles passam lá 40 dias observando e percebem que aquela terra é exatamente o que Deus falou. Terra boa, que mana leite e mel. Significa terra de fartura, terra de prosperidade, terra desejada, terra almejada. E eles olham para aquilo e falam, puxa, é verdade. E quando eles retornam, Moisés vai pedir a eles um relatório. Então, vocês 12, meus príncipes, homens honrados, me falam o que vocês viram naquele lugar. E para surpresa de Moisés, há o que não pode haver em nenhum exército, em nenhum corpo: divisão de pensamentos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo começa escrevendo a sua carta à igreja em Corinto, dizendo, eu rogo para que vocês sejam de um só parecer, sejam só de uma visão. Eu rogo para que vocês tenham um único direcionamento, porque Cristo não está dividido. Isso começa a falar comigo sobre a diferença entre unidade e uniformidade. Não é a mesma coisa. Unidade significa... uniformidade significa que todos nós somos iguais e devemos ser iguais.
Mas o Senhor não nos chamou para a uniformidade, o Senhor nos chamou para a unidade, o que significa que embora eu e você sejamos diferentes, tenhamos habilidades diferentes, e Deus conta com essa diversidade, essa multiforme sabedoria, nós tenhamos um ponto de convergência naquilo que nos une, fazendo a gente, esse ponto ser maior do que nós. Só que eles não perceberam que o Senhor estava guardando essa unidade. E o texto fala, se nós formos ler aqui, no versículo 25, da seguinte forma, eu vou ler para ser bem exato. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra, e vieram a Arão, a Moisés, e reunidos trouxeram amostras do fruto da terra para provar que a terra era boa, e disseram assim em seu depoimento: fomos à terra qual nos enviastes. A terra, na verdade, é boa, e também emana leite e mel, e aqui estão os seus produtos. Contudo, e aqui começa o problema. Esse advérbio adversativo, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ela tem a finalidade de contradizer a primeira expressão. Toda vez que você fala algo e diz mas, você vai falar uma expressão que contradiz a primeira. Então eles disseram... Ou que ao menos joga dúvida na primeira. Ou que pelo menos põe dúvida, né? Então eles disseram, olha, a terra é boa, o que Deus falou é verdade. Mas o povo que habita lá é poderoso. As cidades são fortificadas muito grandes. E eles começam a apresentar um rol, pastor, uma lista de impossibilidades, de dificuldades, de obstáculo. E até aqui tudo bem, porque nós não precisamos ignorar as dificuldades. Na verdade, o Senhor Jesus disse que nós passaríamos por momentos difíceis e nos orientou a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu, nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eles continuam dizendo, os amalequistas vivem lá tem descendente de Anak, a região é montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. E aquela lista foi ficando tão grande, que um dos 12, chamado Caleb, alguém que amava muito a Deus, temente a Deus, o texto diz que ele faz o povo calar. E diz, epa, para! Vocês falaram algumas unidades de características boas da terra e estão falando milhares de características negativas? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão desanimando o coração do povo. Porque aqueles príncipes carregavam com ele legitimidade, autenticidade. O que eles falavam era verdade. Eles eram pessoas influenciadoras. Nós, enquanto líderes, nós, enquanto pais, nós, enquanto gestores, nós, enquanto pessoas em local de destaque, nós precisamos nos responsabilizar pela imagem que estamos comunicando, pela fé que estamos comunicando, pela esperança que nós temos, porque existe atrás de nós um número muito maior de pessoas nos observando e até nos copiando. Então olha que interessante, quando Caleb faz o povo calar, a Bíblia fala assim, Caleb diz assim, tudo bem, tudo isso é verdade, tem esse povo, mas tem um detalhe, Deus prometeu nos entregar cada adversário, cada inimigo nas nossas mãos. Olha, vou lembrar você o que Deus falou para Moisés, Moisés, envia cada um de cada tribo em missão de reconhecimento à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus disse, já está dado, já é deles, eu sou com eles. Amém, pastor? Interessante, pastor, eu também notei isso na leitura, até marquei com a minha caneta agora. Não é a terra que darei, mas a terra que eu dou. Yes. Né? Dou, é sua, estou te dando, é tua, pega. Eles trazem um cacho de uva tão grande que vem numa vara e 2 homens para carregar um único cacho de uva daquele lugar. Eles trazem romãs, trazem figos. Aquele lugar é um lugar especialíssimo, é uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra de oportunidades. E aí eles dão né? Mas os caras são grandes pra caramba, mas lá embaixo eles vão dizer, nós parecemos gafanhotos perto deles, quer dizer, a sua autoimagem está totalmente detonada, você está se achando pequeno porque o gigante é grande. Tem aquele velho jargão antigo que diz, não diga para Deus o tamanho do gigante, mas diga para o gigante o tamanho do seu Deus. Não, eles estavam vendo aquele monstro ali, aquela situação terrível, e desistiram. E é interessante que quando o Caleb tenta calar a voz deles, o Caleb diz,
subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Certeza. Era uma voz, ele mais alguém, que eu nunca lembro o nome do outro amigo dele, mas era praticamente uma voz dizendo vamos, contra o resto dizendo não. Como você disse, eram homens influenciadores. O que você passa para os seus filhos, eles acreditam. É verdade. Eles acreditam. Eu tenho uma experiência dessa muito grande. Eu tive um filho com síndrome de Down. Tenho, porque ele mora no céu, só mudou de casa. E ele acreditava que eu era capaz de qualquer coisa. E conversando com psicólogos, especialmente psicólogos que trabalham com síndrome de Down, eles me disseram uma coisa impressionante. Todo garoto Down acredita, garoto e garota, acredita que o pai é realmente capaz de realizar qualquer coisa que seja necessário para o bem deles. Eles têm absoluta confiança no pai. Interessante, mas eu fiquei pensando, as crianças, quando são crianças, elas têm essa mesma fé nos pais. Sabe quem destrói isso? Os próprios pais. E nós destruímos isso para os filhos, destruímos isso para os amigos. Nós temos uma tendência a gastar muito mais tempo com notícia ruim do que com notícia boa. A gente perde o fruto da terra por focar no tamanho do gigante que o Senhor nos disse venceremos, não é, pastor? O senhor fez lembrar agora uma experiência que eu tive, e é até muito infantil, mas eu acho importante falar. Eu criava uma calopsita. Sabe o que é uma calopsita? Eu tenho a mínima ideia. É um pássaro, é um pequeno papagaio que tem um tupetezinho. E a gente criava, é um bicho domesticado. Não tem um nome mais fácil para aquele trem? Calopsita. E ele vinha na mão, comia na mão, pousava, podia ficar fora da gaiola. Mas teve um dia que a gente foi brincar, meu filho foi brincar com ele, e ele estava com a asa grande, levantou o voo e foi embora. E o meu filho ficou triste. Veio falar, pai, não brigue comigo, pai, aconteceu isso. Eu falei, filho, vem cá, pai não vai brigar com você. Você lembra o que a Bíblia diz? Ele assistia uns desenhozinhos, né, da Arca de Noé, da criação de Adão e Eva. E você lembra que foi Deus que fez os animais? Vamos fazer o seguinte, os animais é do Senhor. Vamos orar a Deus e falar para o Senhor que você está triste porque ele fugiu, e falar que você fica feliz quando esse animal está com a gente. E nós fizemos uma oração. E nós oramos e nada aconteceu. Deus, Senhor, nos devolve a alegria, aconteceu isso, né? Meu filho está triste, orei junto com meu filho, de mão dada com ele. Ele devia ter uns 6 aninhos, 7. E o que aconteceu, pastor, que dormimos, na manhã seguinte, um vigia da rua bateu lá em casa e disse, seu Hickley, esse pássaro não é seu? E que pássaro? Esse que está aqui nessa árvore aqui, na frente da sua casa? E eu fui lá, olhei, era o pássaro. Eu fui lá e peguei o pássaro, e a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu filho para ele testemunhar, porque a questão não era mais o pássaro, mas o Senhor ouviu a nossa oração. Eu quis dar ao meu filho uma experiência pessoal da oração dele sendo ouvida. Eu falei, olha filho, como Deus é fiel, como Deus escuta a nossa oração. Agora vamos dar graças ao Senhor, porque nós influenciamos. Nós pais, nós esposos, nós patrões, nós estamos sendo observados e nós vamos influenciar pela qualidade de fé que nós vivemos. Interessante. É uma coisa pequena, um animalzinho de estimação, mas dentro do coração do meu filho chama-se testemunho, chama-se experiência com Deus. O texto mostra aqui no capítulo 13 e no comecinho do 14 que o ambiente, de certa maneira, constrói a mentalidade, constrói a fé ou a dúvida. O Caleb fala, certamente venceremos, o Senhor deu essa terra para a gente. Mas o grupo, na maioria, diz que não. E sem pôr emenda no seu sermão, pastor, mas o capítulo 14 diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. E olha o que eles declaram: nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Olha que interessante. O relatório do Caleb é: vamos, gente, Deus está conosco, bora conquistar. O relatório dos outros foi tão negativo que provocou algumas coisas. Primeiro, choro a noite inteira. Olha que desespero. Choro porque a esperança foi tomada. Lógico. Choro em alta voz. Em alta voz. Depois, queixa. Acusaram Moisés: é isso que você fez com a gente? Não era melhor a gente ter morrido no Egito? Ou melhor, mal agradecidos, ingratidão, porque perderam confiança no caráter de Deus. Se Deus falou dou, por que eu vou duvidar? Isso é ingratidão. Depois, culpa. Eles estão dizendo: olha, vocês nos trouxeram para cá, Deus, você nos trouxe para cá, a culpa é tua pelo que a gente está sofrendo. E depois eles começam a organizar um motim. Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos nos entregar à escravidão que vivíamos, sem esperança, sem nenhum sonho. Que coisa terrível é a influência. Que coisa maravilhosa é a influência. É verdade. Depende com quem influenciamos. É verdade. A terra que era chamada como terra que mana leite e mel, por causa do parecer negativo, passou a ser considerada terra que devora seus moradores. Tá escrito lá. Então perceba que 12 homens viram a mesma terra, viram os mesmos frutos, viram os mesmos desafios, mas 2 resolveram dar um parecer segundo o propósito de Deus até na missão de ir. E 10 resolveram olhar com olhos naturais, com olhos humanos. E quando a gente olha qualquer situação com olhos humanos, os obstáculos criam tamanho, criam volume, chegando ao ponto de cegá-los acerca daquilo que Deus já tinha prometido para eles. Se você enxerga o tamanho do gigante, não consegue mais enxergar o cacho de uva. Não consegue mais enxergar o cacho de uva, exatamente isso. Ou você enxerga o gigante ou o cacho de uva. Uma vez os astronautas, tem uma história dos astronautas russos lá no espaço, e ele relatou o seguinte: não vejo Deus em lugar nenhum. E o astronauta americano, que era um batista, olhando lá de cima, assim, em tudo vejo a mão de Deus, a presença de Deus. Quer dizer, os olhos do observador podem determinar a ação resultante do que se vê, né? É verdade. Se eles estão vendo cachos de uva e creem no caráter de Deus, conquistamos. Se eles estão vendo gigantes e se esquecem ou deixam de crer no caráter de Deus, vai desistir. Eu fico imaginando aquele povo, milhões de pessoas ali acampadas em um deserto, sabendo que aquela moradia é temporária, porque eles acreditaram que havia uma promessa e que 12 homens estavam indo espiar aquela terra, iam trazer um relatório. O relatório não era para saber se a terra era deles ou não. O relatório era para estabelecer a melhor estratégia de conquista. Não havia dúvida até então no coração de Moisés se deveríamos conquistar ou não, se havia uma terra boa ou não. Essa dúvida não existia no coração de ninguém, porque lembra, eles estavam no deserto, sabendo que era temporário. Algumas semanas atrás nós falamos que o Senhor permite a gente passar por circunstâncias desfavoráveis com propósitos e tempo estabelecido para nos aperfeiçoar para um tempo melhor. E eles estão no deserto passando por isso, um aperfeiçoamento, uma escola, um aprendizado, né? Lembra que eu falei das leis sendo passadas, eles aprendendo, tudo eles aprenderam ali com o Senhor no deserto. Eles se formaram, eles eram multidão, mas se formaram como povo no deserto. Porém, o relatório que vem traz ao coração do povo algo que entristece o coração de Deus: dúvida. Na dúvida não se opera a fé. A fé
é aquilo que move montanhas. A fé é aquilo que nos aproxima do sobrenatural. A fé é o mecanismo que nós temos para entrar nas regiões celestiais e pegar tudo aquilo que o Senhor já prometeu e já está preparado para nós. Eu digo está preparado porque o Senhor disse para Moisés: a terra já é dada, a terra já é sua. Agora você tem que conquistar. Agora toma posse do que eu te prometi. E esses 10 espias trazem um relatório desanimador. Um relatório que tira a esperança, um relatório que mina as energias. E por mais que Josué e Caleb tenha dito assim: não, subamos e conquistamos, porque o Senhor já nos entregou. O povo agora passa por esse processo contrário que o Senhor falou. Choram porque a esperança foi tomada, se queixa, murmura e por fim organizam um motim para desfazer tudo que o Senhor já tinha feito. Colocar uma coisa, pastor Hickley mencionou isso agora. No deserto, Deus estava organizando, empoderando o povo para unidos conquistarem a bênção. Todavia, os príncipes de Deus, os líderes daquela comunidade, não era gente de fora, não era propaganda do inimigo, eram os príncipes de Deus. Eles minaram, estragaram o projeto de Deus naquele tempo. Ou seja, preparo, empoderamento, estratégia, guerra, conquista, tudo isso foi destruído porque gente de dentro do povo de Deus, da comunidade de Deus, eu poderia dizer dentro dos arraiais da igreja, estes homens conseguiram destruir naquele momento o projeto da conquista. E a pergunta que vem ao meu coração, pastor Hickley: quem sou eu na nossa igreja? Quem sou eu na DNA Brazilian Church? Eu ouvi que algumas pessoas já foram embora, eu ouvi que algumas pessoas preferiram outras igrejas, eu tenho ouvido um monte de notícia. Sabe, eu estou perguntando para Deus: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou alguém que vai crer, eu sou alguém que vai dizer: creiamos, sigamos, caminhemos por fé, o Senhor nos dará destino, Ele sabe o que fará conosco, não vamos desistir por causa dos gigantes lá da rua, por causa do tamanho da pandemia, por causa do vírus, por causa do desemprego, por causa sei lá de quê. Eu quero ser alguém parecido com Josué ou parecido com Caleb. Eu quero crer que o Senhor nos tem dado vitória, nos tem dado a conquista desse lugar. Não quer dizer que não tenhamos que passar pelo deserto, não quer dizer que não tenhamos que enfrentar de fato lutas enormes, mas se nós o fizermos, crendo que Deus nos deu a terra, nos deu a bênção, seremos vencedores. E o que acontece quando eles negam? O que acontece com esse povo? Vou dizer, na decorrência do processo da formação desse motim de desistência, eles pensam e atacam a pessoa do líder. Olha o que acontece quando uma pessoa ela perde a visão espiritual. Ela começa não só a resistir, mas ela passa a combater aquele que influenciava a fé. Porque a fé do líder denuncia a incredulidade do rebelado. A fé do líder denuncia a incredulidade do co-líder. É verdade. Olha isso. Que interessante. Os príncipes perdem a fé. E você sabe, nenhum destes príncipes entrou na terra prometida. É onde eu quero chegar. Só Josué e Caleb, né? É verdade. Deus poupa Josué e Caleb. Mas o que eu quero dizer é que e aqui fica um alerta para nós, em alguma esfera nós lideramos, em alguma esfera, na escola, no trabalho, na igreja, na comunidade, nós somos príncipes, nós somos influenciadores. E o grande perigo de nós não agirmos por fé é porque quando a gente passa a agir contrário à visão do líder, nós achamos que estamos indo contra o líder, mas o Senhor diz assim: até quando este povo me desprezará?
Uau. Eles pensam que estão desprezando um ideal humano. Eles pensam que estão desprezando um direcionamento puramente humano, uma ideologia ou uma pessoa de carne e osso. Mas no ponto de vista de Deus, quem está sendo desprezado é o Senhor. Quem está sendo desprezado é a promessa. O que está sendo desprezado é a visão. O que está sendo desprezado é a credibilidade de um Deus que não pode mentir, pastor Nassif. E a Bíblia fala que o Senhor se entristece, o Senhor se ira contra aquela geração e decide destruí-la. E propõe a Moisés criar uma nova geração, um novo povo a partir dele. Porque é como se Deus falasse: basta, essa murmuração, já fiz tanto, eu libertei eles do Egito, eu alimento eles no deserto, eu tenho sido fiel, aqueço de noite, não deixo as roupas deles estragarem nessa travessia, e eles reagem comigo com tanta indiferença, com tanto desprezo. E aí entra a pessoa do líder, que poderia na sua justiça própria dizer: pois destrói mesmo, Deus. Realmente, também não dá não, esse povo também me tira do sério. Mas o líder vai interceder a Deus e vai meio que aconselhar a Deus, dizendo: não faz isso, Senhor. Não faz isso, porque as nações já te conhecem como Deus que nos tirou do aprisionamento, da escravidão. As nações, eu já disse, muitas pessoas me conhecem como crente, muitas pessoas os conhecem como cristãos. Deus, tem misericórdia, poupa eles, trata sim conosco, trata com a gente, nos conserta no que a gente precisa ser consertado, mas não faz isso porque é o que dirão outras nações, que o Senhor não pôde nos dar aquilo que tinha prometido e por isso nos destruiu no deserto. Interessante. Vão dizer que o Senhor começou, mas não pode terminar. E por isso, na sua ira, você foi vingativo. Mas a Bíblia fala que o Senhor, que Deus, ele é tardio no irar, ele é rápido em abençoar, que o Senhor, ele age com misericórdia. Pastor, deixa eu interromper mais uma vez. Deus decide destruir o povo. Moisés convence o Senhor de não fazer. Que ousadia espiritual do Moisés. Dizer: Deus, pensa comigo, quase isso, né? Raciocina, Deus. Olha o que você prometeu, olha o que as nações já creem de você. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Se você é desses influenciadores para o mal, influenciadores pela falta de fé que você tem no próprio Deus, e você é desse tipo, e olha do lado e está sendo abençoado, olha os teus filhos, eles estão abençoados, não é porque você está certo, é porque Deus tem agido com misericórdia e graça, porque o seu líder está orando por você. Preste bem atenção nisso. A graça de Deus tem aguentado você. Não perde isso de vista. Não é, pastor? É exatamente. Olha, teve um dia que Deus falou: Moisés, não dá, agora eu destruo, vou derramar a minha ira sobre o povo. E sabe o que Moisés disse? Senhor, olha o sangue do cordeiro que foi aspergido sobre as pessoas. E a Bíblia diz que a ira de Deus descendo, quando encontrava o sangue que tinha sido aspergido, desviava, poupava-os, e não caía as pessoas. Sabe por que nós temos sido poupados? Por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, nada de arrogância, nada de falar: viu como eu estou certo, talvez você esteja errado. Quando você desanima o povo, desanima seus próprios filhos, e se desanima e perde a credibilidade no caráter do Senhor, só a graça de Deus. Mas não quero dizer que você ficará impune. E eu espero que os que são os desanimadores da fé sejam punidos nessa terra. Sabe por quê? Porque é melhor ser punido aqui do que na eternidade. E esse povo não entra na terra prometida. Não entra. Todo mundo que entrou no deserto só entra na terra prometida. Josué e Caleb, todos os outros nasceram no deserto, cresceram no deserto, e estes foram tomar posse da bênção. O senhor lembra daquele texto que o Senhor diz que Deus não se permite ser zombado, ser escarnecido? Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele fala de plantio e de
colheita. Lembra que eu te falei que eles passaram 40 dias espiando a terra? O Senhor escuta a oração de Moisés, o Senhor escuta a intercessão, a oração daquela pessoa que te ama e que ora por você, que ora pela sua família, a despeito das conveniências do que você pode dar de retorno. Essa pessoa só ora por você porque o Espírito tem chamado ela para orar por você, para te cobrir de oração, para cuidar de você com a palavra, com oração, com conselho. Sabe, esse líder, ele é atendido por Deus em seu favor. E aí, querido, Deus atende a oração e fala: então tá bom, Moisés, eu não vou fazer o que pensei fazer, eu não vou exterminar eles, mas uma coisa eu faço: essa geração não vai tomar posse do que eu prometi. Eu até preguei algumas semanas passadas de alguém que duvidou de uma promessa do homem de Deus, e o profeta disse: você vai ver, mas não vai usufruir. Lembra disso? Lembra. E nesse contexto aqui, Deus está falando a mesma coisa. Eles ouviram a promessa, agora essa geração não vai entrar. E para que essa geração não entre, a travessia do Egito para Canaã não durava 40 anos. Ela poderia ser feita em bem menos tempo. Todavia, o Senhor usa essa semeadura de incredulidade e multiplica por anos. 40 dias agora se transformam em 40 anos de peregrinação. O que significa que a incredulidade tem o poder de prolongar o sofrimento. A incredulidade tem o poder de estacionar, de paralisar, de pausar o cumprimento de uma promessa na vida de uma pessoa. Nós precisamos fazer rejeição a toda semeadura de incredulidade, a toda palavra contrária. Queridos, nós podemos ter medos, nós podemos ter limites, nós podemos às vezes nos preocupar, mas nós nunca podemos voltar as costas para o que Deus nos prometeu. Nós nunca podemos perder o foco da promessa, porque nós não somos chamados para agir por circunstâncias, nós somos chamados para agir por fé. E quando eu ajo por fé, o gigante passa a ser anão, o território desfavorável passa a ser favorável. Deus vai usar circunstâncias para minha conquista. O senhor ia falar? Não, eu quero dizer isso, que não é só o líder que está orando por você e por isso Deus tem ouvido e tem te abençoado, mas nós líderes também temos sido abençoados porque temos pessoas que oram por nós. Nós sempre temos alguém que está nas nossas costas orando e por isso também estamos vivos. Não somos diferentes de você. O que eu quero dizer é: não semeie incredulidade. Dá passos de fé por causa do caráter de Deus e não por causa das circunstâncias ao redor. E aí eu tento transferir isso para a gente como igreja. Nós estamos buscando de Deus alternativas e às vezes precisamos da união mais do que da desunião, obviamente. Então o meu apelo a você: pense sobre isso. Deus tem algo de especial para você como indivíduo, como família, para nós como comunidade. E aquilo que Deus orientar, façamos pela fé, a despeito dos gigantes, a despeito das montanhas, a despeito da quantidade de inimigos. O que Deus nos prometeu, podemos tomar posse pela fé. Amém, pastor? É exatamente isso, pastor. Para finalizar, Deus nos deixa dois caminhos mais uma vez para escolhermos. A minha escolha é ser como Josué e Caleb, que considera a promessa de Deus, a palavra de Deus, muito mais verdadeira do que as circunstâncias, ou eu escolho ser como anônimos, os quais a Bíblia nem vai falar o nome deles, que não são importantes por causa da escolha deles, e semeio dúvida, semeio incredulidade, aumento as objeções. Essa é a questão. Eu quero que você se examine, eu também me examino, nós nos examinamos, não é, pastor? As nossas motivações, Senhor, estejam diante do Senhor, para que a gente não seja enganado pelo nosso coração. Nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, só o Senhor conhece. E é isso, querido. Seja quem semeia fé, seja do parecer positivo, seja do que diz vai dar certo. O Senhor é comigo, o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus para você nessa semana. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor usou novamente com tanta graça
o Rickle como seu instrumento de falar conosco. Amém, e Senhor. Deus dá que sejamos estes príncipes do Senhor nessa terra, enxergando os grandes cachos de uva, os figos e os romãs, a terra que mana leite e mel, Amém, e deixarmos os gigantes, os inimigos, as montanhas, por conta do Senhor. Ajuda-nos a caminhar por fé, com os olhos fitos nos céus, para saber onde botar os pés aqui na terra. Nos abençoe como igreja, abre portas, permita-nos, Deus, sermos um instrumento do Senhor de ganharmos almas para Cristo aqui na nossa região. É o nosso pedido. E Deus, eu oro por cada uma das famílias da nossa igreja, das famílias que estão nos assistindo agora, que o Senhor tire dúvida do coração, que o Senhor tire o medo, que o Senhor tire o susto por causa dos gigantes, montanhas e a quantidade de inimigos, que o Senhor arranque tudo isso e faça com que os teus filhos e filhas consigam enxergar os cachos de uva, os romãs e os figos, a terra que mana leite e mel, e a despeito dessa pandemia, que eles sejam conquistadores de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Louve a Deus conosco. Vai com Deus, é domingo! Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Amém. Quero somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, Senhor, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Somente a ti. Até domingo que vem, se Deus Porque o nos Senhor permitir. é meu bem Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, faz um milagre. vai estar acompanhando a gente também pelo YouTube durante a semana. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Amém. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz, Senhor, um milagre. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Que gostoso glorificarmos o nome do Senhor. E hoje a palavra do Senhor foi: não tenha dúvidas. O que eu prometi, creia na minha palavra, vá em frente e conquista. E nós queremos agora, confiados em Deus, pedir a você que você creia no que Deus está falando e invista uma oferta de amor e gratidão e sacrificial à nossa igreja, para que consigamos conquistar as almas que o Senhor deseja nesse lugar e à sua volta também. Você está vendo aí na tela um quadradinho, pode aproximar o seu telefone, abre um leque de opções para você ofertar, pode usar o Zelle e transferir dinheiro do seu banco para a conta da nossa igreja, lhe daremos toda a orientação necessária. E uma novidade para você: somos tax exemption, temos isenção de imposto de renda, ou seja, temos um número que, quando você dá uma oferta à nossa igreja, nós lhe daremos um recibo que o imposto de renda nos Estados Unidos aceita, e você pode deduzir tudo aquilo que você entregar à igreja no seu imposto de renda. Então você pode escolher, vai ter que pagar ou para o leão dos Estados Unidos ou para o leão da tribo de Judá. Escolhe para quem você gostaria de fazer o seu dinheiro chegar. Abençoe a nossa igreja através da sua vida, tá bom? Um forte abraço para você, uma semana agradabilíssima para você e a sua casa. Show dúvida, venha a fé, conquistemos a bênção de Deus. Tchau, tchau. Tchau.